Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, nossos amados irmãos. Nós queremos trazer uma palavra da parte de Deus nessa tarde aos nossos corações, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deus aplica a sua santa palavra em nossos corações. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque estamos diante da tua palavra e ela é verdade absoluta para os nossos corações, para as nossas vidas. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa estar iluminando a nossa mente, os nossos corações, para compreender as verdades da tua palavra, Senhor. Que a nossa mente tão somente esteja cativa à autoridade da tua palavra e submissa a ela. No nome santo de Jesus. Amém. Queridos, esse texto do Evangelho de Lucas, não é? Escrito por Lucas, que tem como título A Pesca Maravilhosa, nos traz algumas lições importantes que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos que estão em casa nesse momento. Primeiro, o que a gente percebe aqui é a necessidade que há urgente, queridos, de proclamar este Evangelho. Nós não estamos vivendo um momento de recuar. Não é pelo fato de não podermos estarmos juntos no templo, nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, que tem nos obrigado a ficar mais em casa e não podermos estarmos juntos no templo para estar louvando e adorando, que nós vamos recuar. Não. O Senhor, Ele nos chamou para ser pescadores de homens. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas verdades desse texto do Evangelho de Lucas. A situação
em que Jesus se encontrava ensinando na margem do lago de Genezaré, como era conhecido o mar da Galileia, e dos pescadores que lavavam as suas redes depois de uma noite de trabalho frustrado. Veja, o primeiro versículo do capítulo 5 já nos diz o seguinte: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Estava ele ali junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Ou seja, queridos, Jesus estava ensinando, não é, a palavra de Deus, e diz o texto que a multidão o apertava, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. E a gente já percebe aqui o quanto as pessoas estavam sedentas de ouvir a palavra, a genuína palavra de Deus. Quando, na verdade, queridos, vivemos num mundo onde muitos estão sim sedentos de ouvir a palavra de Deus, a genuína palavra de Deus, boa e verdadeira palavra de Deus. Então, Jesus se encontrava aqui ensinando ao povo a sua palavra. E diz o texto que o povo estava o apertando, sede de ouvir a palavra. Jesus avistou os pescadores, como diz o texto. Ele viu, versículo 2, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Então Jesus avistou os pescadores lavando as redes. Meus queridos, Jesus, nosso Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, não é? E onipotente. Ele está em todo lugar, ele sabe de todas as coisas e ele tem todo o poder. Então Jesus, ele sabia que aqueles homens nada haviam pescado depois de uma noite de trabalho. Jesus sabia o que se passava ali naquele momento. Ele, como Deus onisciente e que conhece todas as coisas, sabe o que nós estamos pensando, o que há no nosso coração. Ele olha para dentro de nós, para dentro do nosso coração. E Jesus sabia que aqueles homens possivelmente deviam estar frustrados, porque eles eram pescadores, era a profissão deles, eles eram profissionais, viviam da pesca, e depois de uma noite inteira de empreitada, de muito trabalho, nada tinham pescado. Então imagina o quanto eles não estavam frustrados naquele momento, por não ter pegado nenhum peixe. E Jesus sabia disso. Jesus, como Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas. E diz o texto, queridos, que entrou em um dos barcos, que era o de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então, como a multidão o apertava, Jesus entrou em um dos barcos, o de Simão, que estava ali na praia, e pediu que o afastasse um pouco da praia, assentou-se e continuou ensinando. Continuou ensinando do barco à multidão. Então, Jesus, ele entra no barco, senta e continua ensinando a sua palavra. Interessante, né, queridos? Aqui a gente percebe que Jesus, ele prioriza o ensino, a palavra. Ele entrou no barco, pediu que o afastasse um pouco, sentou-se e
continuou ensinando a sua palavra. Jesus aqui priorizou o ensino, a sua palavra. Glória a Deus por isso. Depois, ele ordena que afaste o barco para longe da margem e lance as redes. Observe aqui novamente o texto. Quando acabou de falar, versículo 4, disse a Simão: vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Interessante, né, queridos? Aqueles homens, eles podiam questionar e dizer: Senhor, nós passamos a noite toda ali, a gente não vai não. Nós passamos a noite toda, estamos cansados e nada apanhamos. Agora o Senhor manda que afastemos o barco novamente e lance as redes? Como assim? Mas a Bíblia diz, queridos, olha só, né? Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Aqueles homens resolvem obedecer ao Senhor Jesus. Quero chamar aqui a sua atenção para a obediência, para a não resistência da voz do Senhor Jesus, a voz de Deus. Aqueles homens optaram pela obediência, fazendo assim, obedecendo ao Senhor. Ao lançarem as redes, colheram uma quantidade de peixes tão grande que suas redes se romperam. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram, quase vieram a pico. Irmãos, o milagre ele veio depois da obediência. Percebam aqui a ordem dos fatos. Jesus, ele foi quem primeiro, estava ensinando, avistou aqueles homens, sabia que eles estavam frustrados depois de uma noite onde nada pescaram, entrou em um dos barcos, priorizou o ensino da sua palavra, continuou a ensinar o povo e só depois, diz o texto, ele pediu para afastar o barco e ordenou que lançasse a rede. E aqueles homens, queridos, obedecendo ao Senhor, glória a Deus por isso, viram o milagre da multiplicação do peixe. Providência divina, ela chega na hora certa, querido. Portanto, amados irmãos, creiam no poder de Deus, ouçam a voz do Senhor, obedeça a Deus, que o milagre chega na hora certa. Não chega nem depois, nem antes, mas chega no momento certo, no momento em que nós estamos precisando, porque Deus nos conhece, Ele é onisciente, sabe o que nós estamos passando. Aquilo que nós estamos orando ao Senhor, Deus conhece, queridos. Ele conhece a tua vida, conhece a minha vida, a nossa estrutura. Ele sabe de todas as coisas. Ele é um Deus poderoso. Glória a Deus por isso. E o Senhor Jesus, no momento certo, vai entrar com providência, sim. Que possamos estar atentos à sua voz e prontamente a obedecer ao Senhor, que o milagre vai chegar na hora certa. Ele é Deus, Criador dos céus e da terra, Deus poderoso. Então, após a obediência, vem o milagre. E o milagre de Deus aqui, ele é tremendo. Ele é tremendo, queridos. Porque as famílias daqueles pescadores foram
obviamente, beneficiados. Ali era o sustento da sua casa, era o sustento da sua família, né? E diz o texto que não conseguiram eles somente, né, apanhar tanto peixe, tiveram que chamar, fizeram sinal aos companheiros, os companheiros também foram abençoados. Glória a Deus por isso. Os companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los, foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase afundaram. A bênção não ficou restrita a eles. Percebam que a bênção foi tão grande, o milagre foi tão grande, que muitos foram favorecidos e abençoados pela providência divina. E quando Deus chega na nossa vida, queridos, com o milagre, com a bênção, não é apenas para nos abençoar, mas para a bênção, muitas vezes, de outros que estão à nossa volta. A bênção de maneira ampla, o milagre alcançando de forma ampla os demais em nossa volta. A providência de Deus. Glória a Deus por isso, querido. Então, a necessidade, a gente percebe ao longo do texto, primeiro, a necessidade que as pessoas tinham de ouvir o Evangelho, pessoas sedentas de Deus. A gente percebe que Jesus está atento a toda e qualquer situação das nossas vidas. Glória a Deus por isso. Que Jesus escolheu entrar no barco das nossas vidas. Glória a Deus por isso. Partiu dele a iniciativa de entrar no barco, queridos. Partiu de Jesus. Ele que escolheu entrar no barco das nossas vidas. O Senhor nos escolheu, nos resgatou, nos deu vida. Nós fomos alcançados pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. Jesus prioriza o seu ensino, essencial para as nossas vidas. Prova a nossa fé, o quanto nós estamos dispostos a obedecê-lo. E o resultado de tudo isso, queridos, da obediência na nossa vida, é o milagre e a provisão de Deus na hora certa. Glória a Deus por isso. O temor e reconhecimento do poder de Deus em nossas vidas. E por fim, Jesus nos chama para sermos pescadores de homens. Prioridade em nossas vidas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Mas buscais, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero dizer que Jesus sabe a tua necessidade. Ele conhece a tua vida. Veja que, ao realizar este milagre da pesca maravilhosa na vida daqueles homens, Deus estava suprindo a sua necessidade física, porque aquilo representava o alimento, o sustento das suas vidas e de suas famílias. E Deus, ele tem garantido o sustento e a providência das nossas necessidades físicas. Por isso, querido, eu quero dizer para você que talvez esteja preocupado com essa situação que nós estamos vivendo, de pandemia, de como vai ficar o emprego, né, de como vai ficar a economia. Deus está no controle, queridos. Estejam atentos tão somente à voz do Senhor, disposto a obedecer a Deus, e a providência divina vai chegar na hora certa. Amém, queridos? Deus nos ama, tem cuidado de nós, o milagre do Senhor vai acontecer no momento certo, queridos. Então, não fomos chamados para estarmos apenas sentados, né, nos bancos da igreja, e nesse momento apenas de estarmos em casa recuados ou com medo. Não, nós somos pescadores de homens. Jesus supre as nossas necessidades físicas e materiais,
e agora nos chamam para sermos pescadores de homens. Então, queridos, não é hora de recuar, mas de avançar com a nossa fé, com a pregação da palavra de Deus, né, utilizando as redes sociais, utilizando os recursos que nós temos, né, orando, se consagrando, né, pedindo a Deus para arrependimento e salvação dos homens, anunciando que Jesus Cristo irá voltar. Que possamos meditar nesta palavra, queridos, que o Senhor colocou em nossos corações para este dia. Deus abençoe a sua vida, abençoe a vida da sua família, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, Jesus, por esta palavra, Deus, porque sabemos que ela vem de ti, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Abençoa a cada um dos ouvintes, ó Deus, das famílias, da Igreja Batista Filadélfia, da Congregação Batista em Jardim Piranga, Senhor. O Senhor abençoe ricamente cada família, cada membro, Deus, cada congregado, no nome santo de Jesus. Nós te louvamos, ó Deus. Te agradecemos pela vida do nosso pastor, ó Pai, o pastor Elias, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada família, de cada irmão da nossa igreja, Senhor. Permanece conosco, nos ajuda, ó Deus, nos orienta nesse momento que nós enfrentamos. Sara a nossa terra, o nosso Brasil, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os amados irmãos no nome de Jesus. Amém.